Olá a todos, meu nome é Guilherme Luiz Nascimento e eu irei apresentar a pesquisa intitulada Caracterização de patologias da laringe através do sinal da voz, de autoria minha e do professor orientador Marcelo de Oliveira Rosa. Tradicionalmente, a identificação de doenças da laringe é feita através de duas formas: a partir da escuta da voz ou da observação direta da laringe através de equipamentos introduzidos na boca ou nariz do paciente. Só que esses métodos trazem consigo alguns problemas, como a subjetividade e dificuldade de padronização, a exigência do conhecimento e experiência do médico especialista e ainda causam muitas dores e desconforto ao paciente. Motivado por esses problemas, essa pesquisa buscou estudar um método alternativo capaz de diagnosticar doenças da laringe de forma não invasiva, precisa e padronizada. Para isso, o método proposto foi o de caracterização da laringe através da análise do sinal da voz. E isso foi realizado a partir da obtenção de parâmetros matemáticos desse sinal, chamados de medidas acústicas, e a aplicação dos mesmos em técnicas de aprendizado de máquina. No caso, foram utilizados algoritmos classificadores para dois tipos de diagnóstico: o primeiro da condição da voz, ou seja, se ela é saudável ou patológica, e o segundo buscando identificar qual doença em si está afetando a laringe que já foi confirmada como patológica. Para essa pesquisa foi utilizado um banco de dados com amostras reais de pacientes. No caso, foram utilizados 730 amostras para a classificação da condição da laringe e 677 amostras para a identificação de doença, todas elas com o fonema sustentado A. Os arquivos de áudio foram processados pelo software Prat, que auxiliou também na extração de 3 medidas acústicas diferentes de cada uma das amostras. Na etapa seguinte, foi feita a classificação das mesmas. Isso aconteceu através do aplicativo Classification Learner do Soft MultiLab, e nele foram utilizados dois tipos de classificadores diferentes: máquinas de vetores de suporte, com as configurações diferentes de validação cruzada e de função kernel, e as redes neurais artificiais, variando valores de validação cruzada, camadas internas, números de neurônios e as funções de ativação das camadas internas. Com esses resultados obtidos, construiu-se então uma matriz de confusão, que permitiram o cálculo de 4 parâmetros avaliativos, que são eles: a acurácia, precisão, sensibilidade e especificidade. Para a classificação da condição da voz, o classificador máquina de vetores de suporte apresentou uma acurácia, precisão e sensibilidade acima de 90%, mas uma especificidade mais baixa, de cerca de 40%. Já para as redes neurais, a acurácia, precisão e sensibilidade mantiveram a tendência de acima de 90%, mas a especificidade apresentou um desempenho melhor do que o classificador anterior, com 65%. Já para o segundo teste, a identificação de doenças em amostras patológicas, a máquina de vetores de suporte apresentou uma acurácia e especificidade acima de 80%, mas uma precisão e sensibilidade muito baixas, não ultrapassando os 10%. As redes neurais mantiveram também o padrão, com acurácia e especificidade alta e precisão e sensibilidade muito baixas. Em conclusão, os resultados foram promissores para a classificação da condição da laringe, mas apresentaram baixa eficácia na tentativa de identificar qual doença está presente no órgão. Essa conclusão serve para ambos os classificadores, que apresentaram diferenças consideráveis apenas em especificidade, quesito em que a rede neural levou vantagem por conta de ser mais flexível. É importante destacar que o desbalanceamento do banco de dados pode ter influenciado em todos os resultados. Na questão da classificação da condição da laringe, os resultados podem ter sido inflados por conta da maior frequência de amostras patológicas em relação às normais. Já na tentativa de identificar doenças, os resultados foram baixos por conta da dificuldade de separar essas doenças devido à maior frequência de alguma delas. As medidas acústicas usadas podem não ter sido ideais também, ou mesmo insuficientes para identificar essas doenças. Então é importante realizar novos testes em trabalhos futuros com um banco de dados balanceado e analisando com mais profundidade o impacto de cada medida acústica utilizada. Bom, no geral, o método não invasivo proposto apontou ser viável, especialmente para o diagnóstico da condição da laringe, podendo ser utilizado em paralelo com os métodos tradicionais. Fica aqui nosso agradecimento ao TFPR pelo programa de iniciação científica e a todos que estão assistindo essa apresentação.